Bom, boa noite, vocês estão me ouvindo? Uhum. O meu nome é Roberto Meirelles, enquanto a gente faz a adaptação ali dos cabos para entrar o outro computador, eu queria contar um pouco, é, enfim, né, de como eu estou me sentindo nesse momento aqui, e já adiantar um pouco qual é a nossa intenção ao longo dessa hora e pouquinho que a gente tem pela frente. Eu acho que vai dar mais ou menos um pouquinho mais de uma hora, para completar a proposta dessa nossa noite aqui, essa quinta-feira, né, de primavera, né, estamos concluindo aí. Bom, eu sou um dos criadores, um dos fundadores do Instituto Rio Moda, um dos muitos fundadores no Instituto Rio Moda. Não sei até que ponto todos aqui já ouviram falar, já conhecem de alguma forma, mas é uma organização voltada aí para desenvolver competências no campo da moda, né? Nós nos definimos dessa maneira. Rio Moda fez agora 14 anos de operação efetiva. Nós ficamos 2 anos antes de começar a operar num processo muito cuidadoso e sem pressa, né, de amadurecimento da proposta. Foi um processo muito coletivo, foi um processo onde eu e minha sócia desconfiávamos que um determinado formato era necessário, mas a gente preferiu ouvir muita gente, provocar muita gente a expressar que dificuldades vinham no desenvolvimento da moda como indústria, da moda como setor, da moda como setor que gera valor, enfim, que gera riqueza, que atende necessidades, que, enfim, atende desejos. E foi um processo muito valioso, porque acho que ele deu para o Instituto Rio Moda uma vertical, uma identidade como organização, que provavelmente é o que nos mantém vivos até hoje. Né? Esse nosso país é um país cheio de desafios, o planeta, a existência da humanidade sobre a Terra é uma existência cheia de desafios, a gente está aqui para isso, mas eu fico feliz de completar 14 anos, né, porque é um país onde a idade média das empresas, das iniciativas brasileiras, é muito empreendedor, é muito menor do que isso. Né, assim, em média, sei lá, 80% dos negócios que abrem fecham no final do primeiro ano, né, o que é um desperdício. Né, isso me lembra a, a taxa de mortalidade das tartarugas. Né, assim, elas nascem às centenas, mas pouquíssimas delas chegam à maturidade. Então, nós pegamos isso como proposta, né, de atuação, de contribuir de alguma forma para que o setor tivesse, para as empresas, para as iniciativas, tivesse uma longevidade maior, uma vida mais saudável, mais produtiva, né, e que a gente não desperdiçasse tanto recurso morrendo na praia, né, não desperdiçasse tanto recurso deixando de seguir à frente. Né. E nessa linha, isso muito é o que pautou a seleção de conteúdos e de ideias que eu trouxe para hoje. Um dos desafios sempre foi conciliar a criatividade e a autoria, né, que são tão importantes, né, na indústria criativa em geral e na indústria da moda em particular, que eu conheço um pouco mais, com as competências de gestão. Né? Nós entendemos muito, de forma muito alinhada com o que a Verônica colocou aqui ainda há pouco, que não adianta você ser brilhante, né, no design, na sensibilidade de capital, e com isso produzir uma coleção que agrada determinado grupo, que vale o que custa, se você não sustenta o negócio materialmente, né, em termos assim dos processos da estrutura que você organiza, dos processos que você desenha, das relações que você desenvolve com fornecedores, com intermediários, com a própria clientela, né, tudo isso como forma de sustentar a tal da identidade, né, que é tão ressaltada, né, em grande parte dos casos. Óbvio que a gente tem de tudo, né? A gente tem a moda mais autoral, mas a gente tem a moda menos autoral também. Ah, desculpa, gente, é lembrança para tomar o meu remédio, mas não vou tomar o meu remédio agora. E então, assim, a gente tem graus diferentes aí, tal, mas de uma maneira ou de outra, sempre disso eu acho que a gente não consegue escapar. Nesse mundo físico em que a gente vive, tem que cuidar dos aspectos físicos, materiais, financeiros e por aí vai. Então, a ideia dessa nossa conversa hoje é trazer alguns elementos, algumas referências que a gente acredita importantes para conseguir seguir em frente, né? Não ficar, enfim, né? Se contentando com uma vida curta, né? A vida é muito boa para ser curta. Se a gente pode trabalhar para que ela seja mais longa, essa é a ideia. Tá ok? Tá bom? Ótimo. Deixa eu ver aqui como é que a gente começa. Boa. Tá lá, tá lá. Ok.
Bom, números e cores, né? Eu, na verdade, trabalhei pela primeira vez conteúdo de forma estruturada, foi em maio de 2019. Foi a primeira vez que me convidaram para fazer uma conversa mais ou menos dessa ordem e nessa direção. E era para um grupo de empresários. Eu reuni numa sala, num restaurante no Rio, numa quarta-feira à noite chuvosa. Eu reuni os donos e segundas gerações e alguns CEOs. Era um evento para donos, mas foram alguns CEOs de 42 marcas de moda do Rio. Foi um evento para umas 65 pessoas, mais ou menos. E a ideia era a gente justamente discutir números e cores, apresentar um programa novo que estávamos lançando no Instituto Rio Moda naquela época. Não cabe aqui desviar muito falando disso. Opa, tá, foi. E a ideia justamente era, como eu tinha um grupo de empresários na frente, né, a estratégia foi começar com números, né, e conciliar a questão dos números às cores, entendendo números aí como todo o conjunto de conhecimentos e competências voltadas a processos e à gestão, né, que são importantes, e cores, né, nesse movimento mais expansivo, né, menos do controle, mais da expansão da criatividade, que tem a ver com produto de moda, né, que é um produto que necessariamente incorpora algum grau de criatividade, de inovação. Tá? Então vamos lá. Números e cores. Cores, expansão, criação, né? Números, o controle, o processo, a gestão. Essa é a ideia da nossa conversa hoje. Eu queria propor, para a gente começar e para, enfim, acordar também, eu sei que a gente está no final de uma quinta-feira, quase no final de uma semana, e eu queria propor aqui uma atividade brevíssima em duplas. Tá? E eu sei que alguns de vocês não estão muito próximos umas das outras. A minha sugestão é que, se for o caso, vira para trás, fala com quem está atrás, não precisa estar do ladinho assim, não. E em função da quantidade de pessoas, a gente também não vai poder trazer, enfim, as falas de todo mundo, mas eu queria ouvir pelo menos algumas poucas, na sequência de 2 minutinhos, é o que eu vou dar para essa dinâmica. Queria que vocês fizessem entre si 3 perguntas, tá? De 2 em 2. A primeira desculpe. A primeira delas, o nome, né? Caso vocês não conheçam quem está do lado. A segunda delas, segunda pergunta, profissionalmente falando, o que mais lhe encanta no seu trabalho? E a terceira, humanamente falando, o que mais encanta na sua vida? Até porque eu quero propor muito uma abordagem de conexão hoje, né? Conectar, né, o que nos faz vibrar no trabalho com o que nos faz vibrar na vida, né? 2 minutos. 2 minutos eu vou dar para vocês agora, depois a gente tem uma devolutiva aí. Tempo. Deu tempo. Então, quem gostaria de compartilhar, assim? Diga lá. Profissionalmente falando, são mais... Obrigada. Alô? Tá falando? Ok? Sim. Tá dando para ouvir? Uhum. Profissionalmente falando, o que mais lhe encanta no seu trabalho? Eu acredito que o que mais me encanta é saber que o meu material como base, que é o papelão, me desafia muito mais além. Então, ele realmente é algo que me impacta. Então, essa seria a minha resposta. Humanamente falando, o que mais me encanta na minha vida é eu poder fazer desse projeto um engajamento com outras pessoas. Eu poder trazer a comunidade, por exemplo, para dentro dele. Uhum. Tá? Ótimo. Muito bom. Não, quem mais agora? Alguém que levanta a mão. Assim? Aqui. Boa. Boa noite. Eu sou Luciana, sou de Brasília Teimosa, da Moda Mangue Biojoias. Profissionalmente falando, o que mais me encanta, ok, obrigada, é poder, como minha amiga falou, trabalhar com a comunidade. Eu trabalho com um grupo de mulheres lá de Brasília Teimosa, sou de lá. E humanamente falando, o que mais me encanta é poder encantar os outros com as escamas de peixe que eu trabalho. Eu fico encantada com isso até hoje. Muito lindo. Mais um. Aqui atrás. Boa noite, meu nome é Ana Paula. Eu sou da Recifardas. E o que mais me encanta
é fazer uma roupa para que o funcionário se sinta bem. E com isso ele vai estar muito mais produtivo. Autoestima, né? Uhum. E humanamente o que mais me encanta é fazer bem ao próximo. É deixar o próximo se sentir leve, se sentir importante. Muito bom, obrigado. Adoraria ouvir mais, né? Mas, enfim, estou de olho no recurso que a gente tem aqui no tempo. O que a gente percebeu nessas três contribuições aqui, voluntárias e espontâneas? Que tem uma proximidade muito grande entre o que nos encanta no trabalho, o que nos encanta na vida, né? Normalmente essa proximidade ela é mais comum, né, com as pessoas que acharam uma forma de amar o que fazem, né, ou que talvez tenham decidido aquilo que fazem em função daquilo que mais, né, lhe encanta o coração. Quando eu comecei a pensar sobre isso algum tempo atrás, eu comecei a perceber a importância da gente necessariamente envolver algum componente de motivação naquilo que a gente faz. Quer dizer, cara, ver alguém trabalhando no que não gosta me dá uma tristeza absurda, porque o tempo vai se arrastar muito mais para essa pessoa. Provavelmente o tempo vai passar mais devagar também, a percepção do tempo, né, vai ser, né, de uma coisa mais penosa, vai ficar arrastando correntes aí pelo escritório ou pelo local de trabalho, seja ele qual for, né? E isso acho que tem tanto mais, né, para fazer com a pessoa humana, né? Ela pode conseguir tanto mais dessa passagem por aqui, que a gente tem procurado viabilizar justamente a permanência de negócios que são desenvolvidos, realizados por pessoas que amam o que fazem e que muitas vezes deixavam de existir justamente pela falta de um conteúdo, né, mais pragmático, mais objetivo de gestão. Né, isso faz parte da missão, do compromisso do próprio Instituto Rio Moda, que eu tenho o prazer, né, onde eu tenho o prazer de trabalhar, né, há 15 anos, e isso me fala o coração também. Então, se a gente está concordando com o que a gente faz, trabalhando com verdade, amando verdadeiramente, está tudo certo, né? Essa eu acho que é uma premissa, né? Ok, muito bom, obrigado pelas participações. Eu queria trazer um exemplo aqui, aliás, eu vou trazer alguns exemplos, esse exemplo, inclusive, é de uma marca italiana que eu conheço bem, já vou explicar a história daqui a pouco, mas também vou trazer exemplos de empresas brasileiras e com perfil até muito próximo de alguns empreendedores que estão presentes aqui hoje, e essa empresa é a 100% Capri, uma empresa de origem italiana que trabalha especificamente no segmento de vestuário e que também trabalha no vestimento da casa, né? A gente, na verdade, não veste só, né, os nossos próprios corpos, a gente veste a casa em que a gente vive também. Eu vou mostrar um videozinho muito rápido, de 2 minutos, e depois vou trabalhar com vocês algumas questões também, antes da gente evoluir, né, nos conceitos. Antes de assistir o vídeo, eu queria colocar 4 perguntas aqui para a gente já assistir o vídeo tentando, né, assim, reunir elementos que nos permitem responder essas perguntas, tá? E a primeira pergunta eu vou repetir depois, tá? Vou projetar de novo. O que a marca vende, o que a 100% Capri vende, essencialmente, eu já dei a dica, mas vocês podem detalhar um pouco mais, porque as pessoas compram seus produtos, né? Eu acho muito importante a gente partir dos motivos, o ser humano age e vive muito a partir do que lhe motiva, o que levam para casa os clientes da 100% Capri e quanto pagam por isso. Porque se a nossa discussão aqui hoje envolve números e cores, eu também vou falar de preço, né? Eu também vou falar de custos. A gente não vai escapar de falar sobre dinheiro, né? De falar sobre números e volumes e quantidades e metros de tecido, né? Não dá para escapar de falar sobre essas coisas, tá? Então, essas 4 perguntas, fica com elas no cantinho da cabeça, a gente vai voltar a elas assim que a gente terminar de assistir o vídeo. Tá ok?
Alguém tinha ouvido falar da 100%? Ah, melhorou o som agora, né? Ficou mais alto um pouco? Acho que sim. Alguém tinha ouvido falar da marca já? Alguém já conhecia? Sim? Não? Sim? Ok. Mais alguém? Tá. 35 anos, mais ou menos, de vida, de idade. Hoje, 13 lojas espalhadas pelo mundo, normalmente hemisfério norte, estou falando de Capri, obviamente, Santo Bart, tem loja em Miami, tem loja no Oriente também, né? Porque sempre tem. Mas, enfim, 13 lojas, portanto, né, nem uma empresa tão grande assim, né, 35 anos, mas o que me encantou na 100% Capri, quando eu conheci, e eu fui por acidente em Miami, entrando no Bal Harbour, já estava para fechar o shopping. Quando a gente percebeu que ia fechar, a gente entrou na primeira loja que estava na frente da escada rolante, era uma loja da 100% Capri, e o que me arrebatou naquela entrada aflita, né, assim, vamos ver alguma coisa antes que o shopping feche e tal, foi que mais ou menos 15 segundos deve ter sido o tempo que levou para eu entender completamente a proposta de valor da 100% Capri, a partir da coerência, do encaixe, da precisão em que eles mostravam o produto, iluminavam a loja, toda a coordenação de visual merchandising, de atendimento, a clareza com que o produto fala, né? Assim, isso me arrebatou, e aí a partir daí eu comecei a pesquisar mais a 100% Capri, e aí conheci algumas outras lojas ao longo aí dos últimos anos e tal. Então, assim, foi um acerto, foi um encaixe perfeito e muito claro, né, que me fez entender a 100% Capri muito prontamente. E nós, seres humanos que consomem, né, eu prefiro chamar assim do que ficar chamando a gente de consumidor, nós somos mais do que consumidores, né, nós normalmente preferimos marcas com as quais a gente se identifica e marcas que a gente consegue compreender muito prontamente, né? Assim, então, compreendeu fácil e combina, beleza, aumenta a chance de eu me relacionar com essa marca. Se uma marca é difícil de entender, né? E se é muito distante de mim, eu não me identifico com ela, vou buscar outra, né? E cada vez mais a gente vai buscar outras marcas, né? Porque parece que o ser humano está se tornando mais sensível, né? Mais racional mesmo na hora de comprar. Fast fashion, segundo prenunciou ali Delcorte 15 anos atrás, está com os dias contados, né? Aquela compra sôfrega, né? Aquela compra por impulso, só porque está barato, só porque tem que comprar, né? Acho que nesse ponto a pandemia trouxe, né, alguns comportamentos novos, mas isso inclusive é um outro tema que eu vou falar num outro momento. Tá? Mas aí queria ouvir de vocês, mesmo sem microfone, gente, para ficar uma coisa mais ágil, vocês podem dizer, e eu repito aqui para efeitos da gravação. Quem me ajuda a definir em uma ou duas palavras o que a 100% Capri vende? Sofisticação. Quem falou? Sim, espiritualidade, o quê?
Sim. Ah, sim, ok. Não tinha pensado sobre isso ainda, pode ser. Aham. Leveza, aham. Elegância, textura, e ela ressalta isso muito no vídeo, né? Qual é o tecido predominante ali, pelo que se... Linho, né? Linho é transparência na coisa dos chapéus e tal, boa. Você queria falar? Tudo muito suave, é uma proposta muito suave, muito elegante, né? Dá uma paz assim quando você entra na loja, né? Assim, é tudo muito interessante. Essa loja que aparece no vídeo é a loja de Capri mesmo, que são duas lojas pequenininhas, uma na frente da outra, assim. Mas eles têm lojas em outros lugares do mundo. Boa. Agora, uma coisa é o que ela vende, né? Outra coisa é o que levam para casa as pessoas que compram produtos da 100% Capri. Aliás, eu acho que eu pulei uma pergunta. Sim, pulei essa aqui. Por que as pessoas compram seus produtos? Vamos lá, a gente já entendeu que vende elegância, leveza, transparência, espiritualidade, produtos de linho, né, muito bem acabados, pelo que a gente percebeu. Mas por que as pessoas compram esses produtos? Identidade, exclusividade, atemporal. Sabe quanto tempo tem esse vídeo que eu mostrei aqui agora? Chuta. 10 anos. 10 anos. 10 anos. E, no entanto, totalmente, né, assim, poderia ser ontem, né, assim, numa boa. Porque ela vende um estilo atemporal, né? E ela vende o mais puro estilo caprese, né? Como dizem os italianos, assim, tal. Óbvio que tem um monte de lojas em volta da 100% Capri, ali no centro da ilha, e nos outros lugares em que ela está, que também vendem camisas de linho super boas e tal, parará, calçados parecidos e chapéus Panamá maravilhosos. Você fica com vontade de comprar essas coisas, especialmente quando vai para lá. Mas ela é representante mor, né, desse estilo caprese desde que ela foi criada aí uns 35 anos atrás, mais ou menos, né? Então essa coisa não é nem tanto da originalidade, mas da verdade, da mais pura representação desse estilo que a gente acabou de ver, que é um estilo praiano, né, um estilo leve, né, que você usa no verão, né? Então tem essa associação também que é importante. O que levam para casa. Estilo, conforto. Beleza. Qualidade. Essência. Frescor. Frescor. Parte da experiência, né, de estar num desses lugares onde a 100% Capri tem loja, né? Quando a gente veste aquela roupa 6 meses depois, 1 ano e meio depois, enfim, a gente lembra, né? Assim, a lembrança, a gente leva a essência do lugar, que é tão competentemente representado pela coleção que eles concebem e vendem. Então, cara, eu adoro essa palavra competência, né? Competência é o máximo, né? Os caras são muito competentes na elaboração, no empacotamento, né? E na entrega de alguma coisa que é muito imaterial, né? Porque eu estou falando aqui de, cara, lembrança, né? Muito mais do que a roupa. Aliás, a roupa ela é veículo de muito mais do que as qualidades construtivas e físicas da roupa, né? A gente compra outras coisas, a gente está ali agregando a si mesmo valores, ideias, causas, né? E não só mais uma camisa de tricoline, quer dizer, ou mais uma gravata, ou mais sei lá o quê, né? E aí a pergunta derradeira, quanto pagam por isso? Quanto será que custa o que a gente compra na 100% Capri? Eu não ouvi você. Sem dúvida. Tanto que eles têm. Se estão aí há 35 anos, é porque vendem num volume e porque a receita é igual preço vezes volume, né? Um produto, né? Assim, então eles vendem o suficiente para se manter há 35 anos e para expandir na velocidade que eles querem, porque uma empresa de 35 anos tão competente ter só 13 lojas é sinal de que eles controlam, eles estão com o pé no freio, eles não querem, né? Não querem. A gente não. Porque não querem. Exatamente, porque não querem. Porque tem, assim, a principal rede de... Isso. Eles curtem, eles amam fazer desse jeito que eles fazem, né? Então é por isso que eles se seguram aí. Boa.
Isso. Estão se identificando, não? Imagino. Né? Então é caro. Uma camisa de linho, 380 euros, gente, 420 euros. É caro, é bem caro. Hoje em dia é fácil, né? É só botar aí no Google, entra lá no e-commerce, é caro. 380 euros multiplica por 6 ou 7, né? Sei lá quanto está o euro. Para uma camisa de linho, gente, pensa bem, caro, né? Mas vende. No volume que precisa vender para sustentar a operação e aquela gente toda competente que está ali organizada. Então, eles têm uma noção do que eles entregam, né? E tem subsídio para definir quanto eles cobram por isso. Detalhe, gente, eu não estou dizendo aqui que o negócio é cobrar caro, tá? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o negócio é cobrar certo, né? E eu vou detalhar isso um pouco melhor daqui a pouquinho. Tá ok? Só para lembrar números e cores, tá? Bom, e aí, por conta da encomenda que a Verônica me fez, né? A gente está falando disso para a turma da economia criativa, para a turma da indústria criativa, né? Que eu não preciso explicar para vocês, a gente sabe, arquitetura, design, cinema, teatro, TV, turismo, artesanato, música, moda, né? Assim, né? Gastronomia, né? Aliás, no Instituto Rio Moda, que a gente tem um braço, né, de assessoria técnica, de consultoria, que é importante, ele nem é tão visível, mas ele é importante. A gente também tem tido o privilégio, né, de atender algumas marcas do ramo de gastronomia. Porque, na verdade, gente, a moda não é só o que a gente veste, a moda também é o que a gente come, né? A moda também é como a gente decide pelo lazer, pela educação dos filhos, pela forma como a gente trabalha, pela forma como a gente se locomove, né? Dirigindo, ou na bike, né? Ou no transporte coletivo. Tudo isso, quer dizer, a moda é muito mais... um conceito muito mais amplo do que roupa, né? Moda tem a ver com cultura, com hábitos, valores, comportamentos, né? Então, a gastronomia também tem sido para nós um privilégio poder atender, porque há uma série de novos hábitos e preferências na área de gastronomia, da mesma maneira como acontece na área de acessórios, joias, roupas e por aí vai, né? Então, a indústria criativa é a indústria dos mood boards, né? Quando a gente pensa em indústria criativa, a gente lembra logo, né, dos mood boards, né, que são aquelas colagens, né, que a gente faz, que a gente pega a revista. Antigamente era assim, hoje talvez ainda seja um pouco, né, mas é menos. As pessoas fazem mood board em meio eletrônico, né, pegando lá, né, referências que estão no Pinterest, né, que estão nos meios digitais e tal. Aqui, por acaso, como esse projeto está saindo do forno agora, eu trouxe até um mood da campanha da Deli Bazar, que é uma deli online que a gente está atendendo hoje no Rio Moda, e todo o nosso raciocínio, né, de comunicação, né, puxado pela área de vendas, portanto, a gente tem compromisso lá com o resultado comercial da coisa, não é só fazer bonito, né? Começou conversando com os donos da marca e levantando referências estéticas em termos de formas, né? E a gente fez essa colagem digital, né? Em termos de texturas, né? Quais as texturas que fazem sentido no universo da Deli Bazar? É uma iniciativa que tem uns 2 anos, mais ou menos, então eles já têm alguma história, né? E contaram para a gente, e o que a gente fez foi traduzir, né, isso para referências de cores e formas e texturas e tal, e que, por sua vez, resultou numa paleta, que, por sua vez, resultou numa série de decisões que a gente detalhou em termos dos tons que a gente usa, né? Então, o oliva, o âmbar, a framboesa, o carmesim, né, o chocolate, né, o trigo, né? Então a gente, em cima de um raciocínio criativo, né, imagético, colorido, né, montou toda uma referência para desenvolvimento de peças que, por sua vez, uma vez criadas, e aí, graças a Deus, a gente tinha recurso para ter bons fotógrafos que ajudam muito nessa hora, né, de fazer foto de produto bacana, mas também tem uma linha de desenvolver texto. E quando a gente começa a desenvolver texto, a gente começa a procurar referências mais concretas em cima de onde eu quero chegar. Cara, uma marca de moda, aliás, qualquer marca, tem que ter um texto. Eu sou super defensor disso, né? Se a gente não tem um texto, a gente não é escolhido. Porque ao elaborar um texto, a gente arruma melhor as coisas na cabeça. E é essa conexão que eu quero deixar muito claro aqui, né? A indústria criativa, a moda em particular, ainda mais a moda autoral, né? Ela tem uma referência muito imagética, muito expansiva, muito colorida, mas ela inclui a cabeça.
nessa história, tem que pensar onde a gente quer chegar, tem que botar isso no papel, tem que, eventualmente, e eu diria que de forma recomendada, transformar isso que a gente escreve em números. Faz planilha, não morde. Não sabe fazer, porque eu não sei, eu não tenho jeito, nunca aprendi e tal. Chama alguém que saiba. A gente não precisa ter isso. Toda a minha experiência com o Rio Moda só comprova e me deixa convicto de que a gente não teria feito 1/20 do que a gente fez se a gente não tivesse colocado para dentro o tanto de pessoas que a gente vem colocando, porque o Rio Moda está. E quantas delas sabem muito mais sobre determinados assuntos do que eu e minha sócia. Então o negócio é trazer gente, né? Aproximar gente. Eu acho que a humanidade está descobrindo isso, né? Cada vez mais, como a gente pode ir mais longe se a gente vai junto. E aí, assim, aproveitando o momento merchan, né? O que o Sebrae está oferecendo agora, nesse momento que a Verônica apresentou para a gente há pouco, é um convite para fazer junto, né? Com assistência, não é com paternalismo não, tá? Não é assistência, não é nada disso, né? Assim, tem dinheiro, tem recurso, que bom. O Sebrae tem esse mérito, né, de articular recurso para servir, né? Porque se não tiver gente bacana, que tem ritmo, que tem constância no que faz, que está afim realmente de descobrir, de se transformar e de vencer, a coisa, sim, o Sebrae deixaria de existir. Né? Então, acho que tem aqui um convite, né, para fazer junto. Né? E aí, bom, aquela coisa do funil de vendas, né, conhecimento, consideração, conversão, aí tem toda uma técnica, né, que a gente aprendeu e que lá pelas tantas, né, bom, a Adélia Bazar está muito focada, muito nichada na zona sul do Rio de Janeiro, né, então tem entrega com bicicleta elétrica, tem entrega com triciclo elétrico, né, assim, é muito interessante, eu não vou desviar muito o assunto aqui não, quem tiver interesse, acessa o perfil Adélia Bazar no Instagram, que vale super a pena, vão ver peças lá que a gente tem criado, então, eles têm sido capazes de fazer conexão. E a prova é que esse trabalho que eu estou mostrando para vocês, mais imagético, mais criativo, ele tem uma outra parte, que a gente chamou de decolagem comercial, que é uma parte de técnica. Tem lá o funil, tem a definição de públicos, tem os algoritmos, tem as decisões que a gente tomou. Opa, o negócio aqui está nervoso. Em cima do público prioritário, a gente hoje tem muito recurso, né? As redes sociais dão isso muito para a gente. Ah, mas eu não sei mexer nisso, Roberto. Cara, tudo bem, busca alguém que saiba, porque tem muita gente que sabe. Essa garotada aí de 25, 26, 28 anos está arrebentando, sabem muito mais do que a gente. Então a gente aprende alguma coisa para saber conversar com eles e traz o pessoal para junto. Não é abrir mão de conhecer tudo. Né? Conhecer o suficiente para saber pedir, para saber criticar até o trabalho que está vindo, para saber opinar se percebe que não está retornando, não está convertendo, não está vendendo como eu esperava. Né? Então, alguma coisa a gente tem que aprender. Mas eu posso trazer mais gente como especialista para dar conta, né? De trazer para a gente esses números, de dizer para a gente quanto está retornando os R$ 7.642 que a gente investiu naqueles 2 meses em mídia. Eu preciso disso, né? Até para corrigir o rumo, porque pode ser que eu tenha feito algumas apostas que não dão certo. E aí, beleza, se eu estou com o número na frente, eu entendo isso claramente, né? E aquele frio na barriga que a gente sente quando a gente não entende, a gente bota na gaveta, né? E parte para mudar, para ajustar, para testar uma outra forma, né? E para chegar nos objetivos, tá? É fácil? Claro que não. Tem um monte de concorrente bom aí, disputando o mesmo cliente que a gente está, mas na minha opinião, é um caminho, né? Eu tenho que conciliar essas duas coisas. Sim, aprender a ler gráfico não é tão difícil. Aprende, se não sabe, tá? Que isso aí faz diferença. Então, conexão. Bom, eu queria, já rumando um pouco aí, né, para metade da nossa conversa, falar um pouco de contexto. Tá. E aí eu pensei nessa imagem aqui. Queria perguntar para vocês, o que essa imagem lembra? Ela remete a quê? Assim, não vale nota essa pergunta. Hã? O mapa mundi, o planeta. Uhum, ótimo, boa. Que mais? Cuidado. Uhum. União. Conexão. Uhum. Aproximação. União.
sintonia de cores também, né? Tem ali um verde muito bem colocado, né? Assim, concordo que a direção de arte aí dessa foto está preservação, ok. Então a coisa da ecologia, da sustentabilidade, que são questões tão, né? As imagens trazem as ideias, né? Que estão assim, né? No ar. Eu quando selecionei essa foto, eu pensei muito no planeta mesmo, né? Assim, no ser humano e o planeta e a globalização, que é uma coisa que é antiga, né? Há 40 anos que se fala de globalização, mas que com o advento, com o desenvolvimento da tecnologia, né, essa proximidade é cada vez maior, né, porque a gente hoje sabe de tudo, né, o tempo todo, em tempo real, quer dizer, super fácil. Então, eu acho que, inclusive, não é como misturar café com leite, né, essa aproximação que cria uma outra coisa, não, é mais para um mosaico, né, mais para um mosaico do que para uma mistura, né, porque a gente vai se aproximando, que não quer dizer que vai todo mundo chegar a um ponto intermediário das diferenças, né? Mas eu acho que, sem dúvida, hoje em dia vivemos num planeta onde se respeita mais as diferenças. Eu acredito nisso, prefiro acreditar dessa forma, que são mais visíveis, né? Assim, então tem esse movimento de fusão, né? De junção. E essa outra imagem aqui, ela remete aqui. Conexão, paz, energia, saúde, sintonia, qualidade de vida. Essas máscaras, eu sou meio surdo, então não. Verticalidade, né? Natureza, conexão, né? Integração, que bom, né? Que a gente faz parte mesmo, né? Da mesma forma como a gente percebe o movimento de união, de junção, de aproximação, a gente também percebe o movimento de individuação, né? Muito ressaltada hoje em dia. O ser humano hoje, mais do que 20 anos atrás, muito mais do que 50 anos atrás, é mais consciente de si próprio, né? A gente, tudo bem, tem muita informação em volta, mas a gente também reserva, de alguma forma, uns mais explicitamente, uns mais conscientemente do que outros e tal, para fazer as próprias escolhas, né? Hoje a gente escolhe mais. A gente é mais curador de si mesmo, né? O que inclui uma curadoria das coisas que a gente compra, né? Assim, e aí isso a gente chama de individuação, né? E aí só para perceber como essa evolução da individuação ela é exponencial, cara, na época dos faraós no Egito antigo, a individuação era zero, né? O ser humano daquela época não havia a palavra eu no vocabulário. Olha que loucura, né? A identidade era uma identidade coletiva, centrada na figura do faraó. Aí isso explica tudo, né? Explica as pirâmides, explica o fato de que quando o faraó morria, ele era sepultado junto com 250, 300 servos vivos. Estava na pirâmide na boa. Ninguém ia sofrendo. Não, porque morreu o faraó. Eles não tinha mais por que existir. Iam servi-lo na outra vida, morriam todos juntos. Né? Uma coisa louca, isso não tem espaço no mundo de hoje, né? Então assim, não tinha nada, era zero, e aí isso vai crescendo exponencialmente, assim, e hoje isso é muito forte. E essa individuação, ela leva, né, a algumas características, alguns comportamentos do mercado que super tem a ver com moda autoral, né? Então eu estou aqui para trazer a boa nova, né? Assim, porque as pessoas estão mais afim de alguma coisa que possa ser personalizada, né? Dentro daquela equação dos benefícios que eu recebo pelo preço que eu estou pagando, né? Eu estou disposto a pagar um pouco mais por um produto que tenha mais a minha cara. E aí você percebe marcas como a Gucci, por exemplo, né? Gucci em 2016 lançou a bolsa Dionysius, né? Que foi pioneira na Gucci, né? Esse é Alessandro Michele, que é um gênio, na minha opinião é um gênio, né? Que entendia que as pessoas estavam buscando uma personalização maior. Então a bolsa Dionysius tem a possibilidade de você personalizar por meio de patches, né? Assim, que tornava aquela bolsa, né, muito a sua cara.
E isso foi estendido para outras marcas, para outras linhas, perdão, da própria Gucci, e aí começa, né, a ter um monte de gente fazendo parecido. Aqui no Brasil, a Schultz fez isso no Style Me Up, que é um programa que mesma coisa. Alguns modelos de sapatos são customizáveis, né, por meio de alguns apliques, alguns patches. E aí você faz análise combinatória, né, do modelo de sapato com cores, com patches, aí você tem um zilhão de possibilidades de variação que combina e justifica, as pessoas gostam, curtem e procuram, né. A Baum é uma outra marca bacanérrima que faz isso por meio de bordado. Olha que barato isso, né? Quer dizer, estou falando de marca que já nasceu digital. Quer dizer, estou falando de bordado né, de 40, 50 anos atrás, né, da minha avó. Não é isso, estou falando de hoje, né? Hoje tem marca, olha que bacana isso, né? Que já nasceu digital e aproveitando esse movimento do espírito do tempo, de pessoas que valorizam mais o personalizado e estão, né, assim, quando eu tirei esse print, 60 mil seguidores, não atualizei, deve ser mais hoje, porque eles estão indo super bem. Né? E aí, se você vai buscar literatura específica de negócios da moda, né, essa questão da inclusão e do slow fashion, né, que está entrando no lugar do fast fashion por uma série de motivos que não vamos detalhar aqui hoje. De novo, eu estou criando conexão e trazendo uma boa notícia para a turma que acha que faz sentido, que o coração pula quando pensa numa moda mais autoral. Tá? Eu estou mostrando uma parte da história, vou mostrar outra parte daqui a pouco. Tá? E aí, eu queria trazer esse conceito de valor aqui, que eu já falei brevemente, né? Que é um conceito muito central, muito importante. Assim, eu acho que valor justificava uma pós-graduação inteira só para falar de valor, né? E valor é uma daquelas palavras do português que tem vários significados, né? Eu queria combinar com vocês aqui agora que vamos entender valor como resultado de uma conta simples de expressar, pelo menos. O valor é o quociente de satisfação no numerador e preço no denominador. Cada um de nós, quando compra qualquer coisa que tem alternativas, né, mesmo inconscientemente faz essa conta. A gente faz essa conta mesmo sem se dar conta. Né? Tem dois produtos iguaizinhos, daqui um, daqui outro. Esse custa 150, esse custa 120. Cara, eles são iguais. Iguais. Qual deles eu compro? O de 150 ou o de 120? 90% vão comprar o de 120, né? Assim, se forem realmente iguais. Né? Mas se tiver algum aspecto naquele produto, que pode ser um aspecto construtivo, pode ser a matéria-prima, pode ser o acabamento, pode ser a loja, pode ser o atendimento, pode ser a afinidade e o carinho que você tem pelo vendedor, né? Às vezes é isso, né? Você gosta tanto do vendedor que você compra nele mesmo quando é mais caro, né? Assim, né? Isso rola, né? E você não sabe explicar isso direito. Pode ser, claro que pode ser a marca, né? Cara, a marca, sem dúvida. E aí a marca, ela vem com um endosso, né? Aquele produto da marca desconhecida, que é igual ao outro, só que o outro vem com uma história, né? O outro vem... E aí o preço, né, é uma loucura, né? Assim, aí você começa a entender, né? Porque uma bolsa Louis Vuitton pode custar 28 mil reais e mesmo assim ela vende. Né? Não vende para todo mundo, mas ela vende para pessoas que poderiam se contentar muito bem com uma bolsa de 3 mil, já é uma bolsa ótima por 3 mil, uma bolsa super bolsa por 3 mil, mas paga 28 porque ela vem com a marca. E ela vem com a marca que significa entre as pessoas do círculo daquela pessoa que pagou os 28 mil, que tem isso também, né? A gente também compra porque quando ela anda na rua com aquela bolsa de 28 mil, as pessoas da rua não sabem. Né? Mas quando ela chega na casa da amiga e bota a bolsa de 28 mil em cima da mesa, a amiga sabe, e aí, pô, essa aí tá poderosa, né? Competente, poderosa, tá podendo, né? Assim, enfim, tô brincando aqui, mas é isso. Porque a moda, ela é a moda que a gente veste, a moda que a gente carrega, ela é um elemento que tem forte conteúdo social também. Né? A gente se integra no contexto ou se destaca no contexto. Aí depende dos objetivos de cada um, né? Por conta daquilo que a gente decide vestir.
por conta daquilo que a gente decide ter e não ter. Então, uma outra forma de ver valor, né, os benefícios que eu obtenho pelas desvantagens, porque não é só preço, né? Pode ser o preço, pode ser o frete, pode ser a demora do frete, né? E aí, por isso, as empresas se esfalfam para entregar em 40 minutos, que você falou hoje, né? 40 minutos, olha, recorde total. Comprou, achou até que era fraude, né? Achou até que era, né, era 40 minutos. Ou 2 dias, ou enfim, né? Porque, só vai entregar em 10 dias. Então não. Então prefiro não. Eu quero ser Amazon Prime, porque se eu pago aquela mensalidade da Amazon Prime, eu tenho frete grátis, né? E chega rápido, né? Aliás, quando começou essa história da Covid, eu ouvi uma daquelas piadas, né, que o brasileiro adora fazer piada com tudo, né? Treine os vendedores, os entregadores da Amazon nos Estados Unidos para aplicar a vacina. Em uma semana, a população toda vai estar vacinada, né? E se você for Amazon Prime, até quarta-feira. Assim. Porque tem uma multidão de gente entregando, né? Uma multidão de gente entregando. Então, benefícios e desvantagens. Eu posso, assim, esquematicamente, né, colocar um monte de coisas ali em cima, né? Funcionalidade, entrega rápida, exclusividade, marca, atendimento, e colocar uma série de desvantagens ali embaixo. E a gente, mesmo sem perceber, faz essa avaliação, né, de numerador e denominador, e se eu diminuo o numerador e permaneço com o denominador, o meu valor cai, né? Se eu diminuo os benefícios e mantenho o preço, fica pior, né? Se eu diminuo o preço, fica melhor, né? Pelo mesmo conjunto de benefícios, né? Se eu cobro muito mais caro, meu valor despenca, né? E por aí vai. Então a gente faz essa brincadeirinha, né? Quando a gente avalia como o nosso produto é percebido por aqueles que compram. E isso é marketing. Tá? Isso é marketing. Isso é marketing de verdade. Marketing não é sinônimo de picaretagem, como muitas vezes as pessoas usam. Marketing é isso. Marketing é você ir captar lá como é que te percebem. É você estar interessado em fazer um movimento empático, né? Está interessado em como o outro te percebe, para o bem e para o mal. Porque a gente, quando a gente está disposto a descobrir, tem que estar disposto a ouvir qualquer coisa que venha, sem ficar chateado, porque afinal de contas você perguntou, né? Então tem que ter uma postura meio antropológica aí. Né? Bom, voltando ao tema da nossa palestra, cores em cima, números embaixo. Tá? Então eu tenho que trafegar por números e cores aí quando a gente fala de valor. E valor, que estava também no briefing dessa nossa conversa, né? Eu li lá no convite, né? Valor, sim, é uma coisa que é agregada, que é trabalhada, que é desenvolvida por meio de aspectos do design. Eu super concordo com o que a Verônica falou hoje mais cedo, mas tem várias verticais, vários pilares para a construção de valor. Valor também pode ser construído por meio da experiência de compra, né? Aquela coisa do atendimento, de como é que você se lembra das coisas, das particularidades de cada cliente, né? Isso em modo autoral, gente, não é fácil, nada é fácil, né? Mas é mais viável, porque em geral os volumes são menores, né? Então mesmo sem uma grande ferramenta tecnológica, a gente consegue anotar nem que seja no caderninho. Par de parênteses. Hoje, aliás, ontem, o pessoal da Deli Bazar mandou para a gente incluir na campanha o caderninho. 1.088 contatos que vieram do caderno de reservas do restaurante, porque a Deli Bazar também tem 3 restaurantes, que é o Bazar. Os caderninhos do pessoal que faz reserva, que eles guardam sempre, né? Então, os números de telefone e os e-mails de quem faz reserva, o caderninho de quem responde às campanhas do WhatsApp, os contatos pessoais dos sócios, do chefe Damian, que é uma estrela, né? Então, o caderninho, aquele caderninho, aquela caderneta, 1.088 contatos que vão entrar, né, na nossa base, para o tal do lookalike lá, então, que eu vou buscar pessoas com perfil parecido daquelas pessoas que já conhecem. Portanto, tem mais propensão a curtir a proposta que eles fazem. Então, você pode fazer isso tecnologicamente, mas você também, não tem recurso, estou curto de grana. Cara, faz uma planilha de Excel. Faz num caderno, tá? Que é melhor do que não fazer. Muito melhor do que não fazer, tá? Então tem que criar uma experiência de compra, tem que ter identidade, como a gente já falou hoje, né? E as marcas que têm uma identidade assim
bem nítida, bem trabalhada, as farms da vida, né? Falando da carioca, que eu conheço bem. Cara, a farm está entrando na Europa agora. A farm leva ao Rio de Janeiro, para o Brasil inteiro, num primeiro momento, para os Estados Unidos, 3 anos atrás, e está entrando na Europa agora. Com esse frescor desse lifestyle carioca e tal, que é uma coisa muito desejada, né, por gente, né, no mundo todo. Até pode ter medo de ir para o Rio com medo da violência, mas que gostaria de ir, gostaria, né, porque sou nascido e criado no Rio, o Rio me encanta até hoje, assim, eu fico arrepiado quando eu passo em alguns lugares, em determinados momentos do dia, aquilo é muito lindo, né? E a Farm faz isso, né, e tem uma identidade muito clara. Sobre isso, eu queria trazer aqui uma sugestão de leitura para vocês, né? Eu até me segurei um pouco hoje, mas eu não pude evitar de trazer essa referência do Newton Bonder. Alguém já ouviu falar dele aqui? Não? Um rabino, tá? Rabino, carioca. O Newton deve ter hoje uns 60, 60 e poucos anos. Eu conheci o Newton 40 anos atrás, quando uma amiga minha namorava ele, eles são casados até hoje. E ele é, além de ser um rabino incrível, talentoso, ele é um autor excepcional. Ele escreveu A Alma Imoral. Não sei se ouviram falar da Alma Imoral, é uma peça que está sendo encenada há mais de 20 anos pela Clarice Lispector. E ele é bárbaro, ele é inteligente, mas escreve muito bem, eu adoro. E li esse livro outro dia. Ter ou não ter, eis a questão. Tem a ver com valor, tá? Eu estou falando de valor, por isso eu trouxe o exemplo do Newton Bonder. E super recomendo, é um livro fininho, bom de ler, escrito por um brasileiro, enfim, né, sem tradução no meio. E se se importa se eu ler um trechinho do livro, um pedacinho? Pode ser? Só um pedacinho? A disponibilidade da realidade será determinante na escolha de ter e não ter. Isso porque uma das definições de valor é a quantidade de trabalho ou esforço necessário para se realizar um desejo. A quantidade de sacrifício ou de renúncia que se interpõe entre o indivíduo e sua demanda determina o valor ou o que se quer ter ou não se quer ter. Não ter também é uma decisão de consumo, tá, gente? Decisão de consumo é decidir o que eu quero ou o que eu não quero. O que eu não quero também é decisão de consumo, né? O valor é a contraposição constante daquilo que não se quer ter e que o impulso inicial desconectado do mundo externo nos queria fazer ter. O valor é a relação entre ter e não ter, que coloca o indivíduo na fronteira entre o seu mundo interno e o mundo externo. Não só a carência física dará valor às coisas do mundo, mas também as carências emocionais, intelectuais e espirituais. As prioridades e as limitações da existência terão grande impacto sobre essas decisões do que ter e não ter. E é na profundidade e precisão dessas valorações que se manifestará a qualidade da experiência de ser. Assim, eu me divido em 2 momentos, assim, antes e depois, né, de ler sobre isso, porque isso conecta identidade e consumo. Né? Assim, isso nos motiva ou nos estimula a buscar profundidade na análise do comportamento de compra. E vamos combinar que somos aqui autores e tal, designers, mas a gente está interessado em que comprem, né? Assim, então é importante conhecer como é que é isso. E aí o que eu acho bárbaro nesse trechinho é que ele deixa muito claro que não é uma carência física, puramente, que motiva a gente a comprar. A carência pode ser de ordem intelectual, emocional e até espiritual. Isso faz a gente entender a tal bolsa de 28 mil reais. Né? Como é que tem gente que dá essa grana toda por uma bolsa? Porque ela é linda, mas, cara, né? O que faz ter tanto valor a história da marca? Né? A identidade dos donos da marca? Né? Como é que é isso? Porque tantos autores, tantos empresários, autores, né, reservam uma boa energia para falar sobre si mesmos. Porque muitas vezes é a figura do empreendedor, é a figura do designer, né, que inspira a identificação e que, portanto, ajuda a vender os produtos que ele produz. Né? Então, eu acho bacana entender assim, como é que esse negócio de comprar não é tão raso, né? A gente pode fazer muito melhor se a gente se dispõe a compreender isso com mais profundidade. Tá? Sugiro a leitura do Ter ou Não Ter. Fazer muito o exercício da empatia, sobre isso a gente já falou. E, já que eu falei tanto de autores e designers, exercer um bocado o desapego pelas próprias criações.
Porque, eventualmente, a velocidade com que o meu produto está vendendo, mesmo quando eu estou acertando na comunicação, quando está tudo certo, o produto não está vendendo bem. Cara, pode ser que o produto seja maravilhoso, segundo os teus parâmetros de avaliação, mas quem compra não está achando. E que tal, né? Levar isso em conta? Afinal de contas, eu pelo menos acredito que a gente existe como empresário para servir o outro. Então, se essa minha genialidade toda, né, não está desembocando num produto que gere interesse de algumas pessoas em quantidade suficiente, com dinheiro no bolso suficiente para manter a minha operação, que tal mudar alguma coisa? Né? Investiga, pergunta, conversa mais. Faz um trabalho respiratório. Eu acho que gerir, né, tem muito a ver com respirar. Né? A gente relacionou profissional e humano ainda agora, né? Eu vivo buscando essas pontes, assim, né? A gente tem que inspirar as referências que estão do lado de fora, né? A gente tem que metabolizar essas referências, entrando em contato com a nossa própria identidade, né? Porque eu também não vou sair fazendo qualquer coisa só porque o mercado quer. Tem coisas com as quais eu não concordo, tem coisas que não fazem meu olho brilhar, aí eu deixo elas para os outros, né? Então você inspira, você traz para dentro, você metaboliza e aí você expira na forma de produtos que tenham valor, né? Então esse produto é fruto de uma reação química, né? Ou alquímica, né? Assim, entre o que vem de fora e o que a gente tem a oferecer. Então tem que ter desapego, porque às vezes aquilo que a gente bolou não é aquilo que acontece. Na boa, e é isso, a gente está aí para servir, vamos aprender. Né? Tá? E aí, eu acho legal começar a falar de estratégia, né? Porque então beleza, então eu já entendi, né, que eu tenho que ficar feliz com o que eu faço, mas que eu também tenho que servir o outro, então vamos lá, né? Que negócio é esse de estratégia, né? Porque todo mundo fala, monta uma estratégia aí para vender mais, uma estratégia de produto, uma estratégia de preço, uma estratégia de comunicação, né? Então, que é essa palavra estratégia? Estratégia, gente, tem a ver com uma direção, tem a ver com um destino. Eu comecei a pensar em estratégia, fazer estratégia 46 anos atrás. Né? Tinha 12 anos, ganhei meu primeiro barco, né? Comecei a velejar. E velejando, a gente aprende essa coisa de ter a regata lá, né? Então você tem as boias, você tem que fazer as boias, e você tem que chegar antes dos outros, tal. Então tem toda uma bolação, qual é o melhor caminho que eu vou fazer para chegar no meu destino na frente dos outros, né? Assim, para ganhar a preferência do consumidor e tal. Sim, porque estratégia, competição existe em qualquer setor, tá, gente? Segunda-feira que vem agora eu vou dar uma oficina de rastreabilidade, tecnologia e vantagem competitiva, parte do Brasil Eco Fashion Week, que está começando por agora. E aí o pessoal lá de conteúdo, Roberto, será que você pode tirar a vantagem competitiva? Porque o pessoal de sustentabilidade acha essa palavra meio ruim. Eu falei, desculpe, não vou tirar não. Porque mesmo empresas sustentáveis com outras, gente, não tem jeito. Isso aí, vamos encarar de frente isso. Não tem nada de ruim em competir. O que tem de ruim é faltar com a verdade, é trapacear, isso é ruim, mas competir, não. Né? Estamos aí na luta. Né? E essa é uma foto de uma gravação que a gente fez, maravilhosa, para uma marca de cigarros, que naquela época fazia propaganda de cigarro relacionando com o esporte e tal. E me lembrei dessa foto, foi quando eu comecei a pensar em estratégia pirralha. Meu barco era aquele de vela amarela que está ali bem no meio. Né? Isso eu com 14 anos velejando lá. Enfim, estratégia tem a ver com destino, né? Definir um destino, onde eu quero chegar. Né? E tem a ver com o caminho, com a direção para chegar nesse destino. Direção, caminho, me lembra uma seta, né? Me lembra um vetor, me lembra uma flecha, né? Que tem que ser atirada para chegar naquele ponto. E aí, com base nessa noção, né, de que estratégia é um caminho para chegar num ponto, num resultado, eu achei que fazia sentido trazer para essa nossa conversa hoje um arquétipo, um conceito que eu aprendi anos atrás, chamado quadrimembração. Alguém aqui já ouviu falar? Não? Só para dar nomes aos bois, quadrimembração é um arquétipo muito usado na antroposofia, que é uma filosofia criada aí na virada do século, tem mais ou menos 100 anos, por um cara chamado Rudolf Steiner, e ela tem aplicações em muitos campos da vida humana,
as organizações são desse campo. Mas também na educação, na nutrição, na medicina, tem a medicina antroposófica, por aí vai. E a quadrimembração é um entendimento, né? E eu vou trazer aqui o entendimento para a empresa. Somos empreendedores aqui, né? Mas ele também pode ser estendido para o ser humano. Tem muita relação, mas que eu vou contar só uma parte. E aí, na quadrimembração, a gente entende quadrimembração, 4 elementos, né? A gente entende uma organização, uma iniciativa, né? Uma empresa como alguma coisa que se desenvolve ao longo de 4 níveis. E o primeiro nível é o nível... Gente, está indo muito rápido esse negócio aqui. É o nível dos recursos, tá? Nível dos recursos, vamos pensar aqui no reino mineral, tá? Dos minérios. Os recursos são inanimados. Os recursos são, né? Eles são importantes, são físicos, né? Eles dão suporte físico, mas eles não têm vida. Quem é que pode me dar um exemplo de recurso físico, pensando na empresa? O prédio. Que mais? Os equipamentos, as ferramentas de trabalho, beleza. A matéria-prima, né? Sim, o tecido, o couro, né? As joias, as pedras, né? Os metais, né? Recursos físicos importantes, né? Lá pelas tantas, se recursos têm a ver com mineral, processos têm a ver com vegetal. Reino vegetal, onde já tem um certo movimento, tem um fluxo ali, né? Tem a seiva, né, que percorre o tronco da árvore, né, para nutrir as folhas, tem um movimento de crescimento, tem um movimento na direção do sol e tal, mas, né, então já tem vida nos processos, né, da empresa, né, que são muito importantes, definir como é que a gente controla, como é que a gente desenha, como é que a gente projeta, como é que a gente vende, como é que a gente se comunica. Olha os processos aí, né? Então já tem mais movimentos aí que eu preciso cuidar do nível dos processos também, tá? Um terceiro nível que constitui esse modelo é o nível das relações. E aí, se eu tenho ali mundo mineral, mundo vegetal, as relações estão no mundo animal, né? E os animais, tipo meu cachorro, né? As girafas, os tamanduás, né? Os peixes, os pássaros, né? Eles se relacionam uns com os outros, né? Eu estava agora me trocando para vir para cá, estava num daqueles canais de tipo National Geographic, e estava lá mostrando as águias acasalando, uma coisa emocionante, assim. As águias ficam juntas para o resto da vida, né? Depois que elas acasalam e tal. Então existe uma relação, uma preferência, uma simpatia e uma antipatia, né? E o ser humano é pautado por simpatia e antipatia também. A gente gosta de algumas pessoas, não gosta de outras, e em geral a gente trabalha melhor com as pessoas com quem a gente simpatiza, né? E tem mais dificuldade com quem a gente não acha tão legal e tal. Então tem aí o nível das relações. Eu estou falando de intermediários, fornecedores, parceiros de negócio, por aí vai. Mas lá pelas tantas, né? Se eu tenho reino mineral, vegetal e animal, eu tenho o ser humano ali em cima. Porque até onde se sabe, né, identidade mesmo, né, temos nós aqui, né, a capacidade de refletir sobre si mesmo, né, de questionar a própria vida, né, de questionar os seus propósitos, de buscar trabalhar com propósito, né, um pouco do que a gente ouviu antes, né, no iniciozinho aqui, quando eu fiz aquelas perguntas para vocês. E se a gente virar essa pirâmide assim, né, e jogar ela para lá, isso realmente assim parece uma seta, né, é a ponta da seta. O que define a direção do nosso negócio, especialmente do negócio autoral, tem que ser a identidade. E a identidade, né, dos autores, né, dos empreendedores. Eu não posso abrir mão. Tudo bem, é importante olhar a concorrência, é importante, né, olhar para a grama do vizinho, mas eu não posso achar que é só isso. Né? Porque quando a gente se limita, né, a não chegar nessa parte mais preciosa do processo, a gente está perdendo a chance, né, de fazer diferença e de ser mais feliz. Tá ok? Eu vou pular essa parte, porque a gente está meio apertado de tempo. Tá? Depois a gente pode começar. Eu vou mandar essa apresentação para vocês e estou à disposição para conversar e para tirar dúvidas também. Tá? Mas essa parte que eu vou pular. Modo autoral de novo. Sim, outro detalhe, uma outra sugestão, né, que tem a ver com disciplina, registro, né?
registro, gente. Tudo bem, é um processo expansivo, criativo, mas a gente tem que registrar, a gente tem que guardar de alguma forma informação sobre o que a gente já fez. Porque refletir sobre o passado ajuda muito a gente a apontar para o futuro, né? Então, no Rio Moda, a gente registra tudo que a gente fez. Entra lá no site, vai na página do que temos feito, tem um relatório anual, você clica lá naquela imagem, vai abrir um PowerPoint, é um registro muito imagético, com pouco texto, porque ninguém lê relatório longo, né? Mas tudo que a gente fez até hoje está registrado nos relatórios anuais que a gente faz desde 2008, quando o Rio Moda começou. Assim, relatório anual a gente não faz só no final do ano, não. A gente vai fazendo durante o ano. É muito mais legal, porque aí nada nos escapa, né? Fez alguma coisa legal, já fotografa e guarda ali. Então, assim, essa cultura de registro, né? Essa cultura que tem um ritmo, né? Mais um aspecto do processo da empresa que eu acho que tem muito a ver com o processo do ser humano. A gente tem uma série de ritmos, né? O ritmo do coração, o ritmo da respiração, né? Então, quando a gente percebe que a empresa da gente tem muito a ver com a gente, vários dos comportamentos do humano, né, funcionam bem se a gente transfere aquilo de alguma forma para a empresa. E isso, gente, é mais fácil quando a empresa é pequena. Então, se a gente tem aqui uma galera, né, que está em vias de empreender ou que está empreendendo e que tem um tamanho menor, vamos entender isso como uma vantagem. Isso é uma das vantagens de ser pequeno. Fica mais direta a ponte, né, entre as coisas que nos fazem bem como seres humanos e as coisas que fazem bem para a empresa como empresa, para atingir os seus próprios objetivos, o seu propósito, a sua missão e tudo mais. Então, ritmo, constância, são habilidades, são qualidades, né, dos números, que tem que estar conciliadas com as qualidades expansivas das cores, pelo menos é assim que eu acho. Aí eu queria contar 3 casos para vocês, 3 casos que eu conheço bem e que talvez tenham muita relação com o que alguns de vocês podem estar vivendo aqui hoje, tá? E um deles vocês podem seguir nos perfis do Instagram também, tá, gente? Um deles é da Madê. A Madê é uma marca que eu conheço desde antes dela existir, porque a Marina The Cash, que é uma brasileira, paranaense, mora em Foz do Iguaçu, o pai é fazendeiro no Paraguai, ela vinha de Foz do Iguaçu para o Rio fazer o workshop do Rio Moda, assim, direto. E aí, de tanto que ela vinha, ela entrou fez um movimento para ela criar a marca dela. E eu coloquei um videozinho curtinho dela, 30 segundos, contando essa história. E aí depois eu vou falar um pouco de como foi o processo com a Madê, tá? Tem muito a ver com feito à mão, né? Então, Hand Madê, né? Eu achei interessante essa piada que ela fez. E deixa eu ver se a gente ouve ela aqui. Espera aí, gente, só um minuto, só um instante. Eu vou aumentar aqui o volume, aqui. Oi, hoje eu vim contar uma história de anos em 30 segundos. Muita gente na moda é muito direito, sou advogada de formação, mas eu sempre trabalhar com moda desde muito nova. Da vida acabei fazendo direito, me formei advogada por algum tempo. E aí decidi não, sempre soube e acabei só assumindo que eu queria trabalhar com moda. Eu sempre tive esse lado criativo muito ativo na minha vida desde criança, sempre desenhei, pintei. Eu consegui entender que o que eu queria era algo que envolvesse com isso. Então, por isso eu fui para a história da marca autoral, de desenvolver o meu produto, né, desde o começo. E aí surgiu a Madê. A gente fez o business plan da Madê, né? Porque o pai dela falou, tudo bem, minha filha, vamos lá, você quer trabalhar com moda, eu não acredito nisso, mas vai lá, né? Porque ela não contou isso ali, mas ela fez direito porque, né, família tradicional e tal, filha minha vai estudar moda de jeito nenhum. Mas aí ela, com 27 anos, falou, não quero mais. E aí o pai falou, tudo bem, mas faz um projeto, né? Faz um projeto, e aí ela procurou a gente, como muitos procuram. Alguns acham assim, Roberto, mas tudo isso de que eu vou ter que é óbvio que o nosso trabalho é remunerado, né? A gente cobra para fazer. E alguns falam, Roberto, mas isso é muito dinheiro, com isso eu compro um monte de tecido, como é que eu vou gastar isso no business plan? Não dá não. Falei, tudo bem.
Só que, de repente, você gasta esse dinheiro todo em tecido que não tinha que fazer, e aí, mas tudo bem. Faz como você achar melhor. A Amadeu entrou numa, né, para atender o pai, de fazer o business plan, e a gente fez, né, e assim... E eu estou mostrando as planilhas aqui, gente, mas teve teve muita conversa, e teve muito texto. E era texto que ela escrevia. A gente fazia as perguntas, ela levava para casa, escrevia, mandava, a gente editava, comentava, voltava. E aquele texto, aquela organização que a gente de ideias, em cima de um roteiro que a gente propôs, foi preparando a cabeça dela para sentar do lado e fazer as planilhas e definir o tamanho do negócio, as despesas, o investimento, as projeções de receita. Isso aqui, gente, a coleção 1. Tá? É o planejamento da primeira coleção, e coleção 2, e 3, e 4, trabalhando com premissas que a gente conhece, mas que eram encharcadas de coisas que ela achava que podia fazer e que iam fazer bem para ela. E o resultado disso é uma marca que está indo para a 8ª coleção. Quer dizer, cara, eu fico super feliz de ver. Eu perguntei para ela, né, se eu podia usar o caso, assim como para os outros dois. Falei, Roberto, é claro, um prazer para mim poder ajudar de alguma forma a fazer ficha cair na cabeça das pessoas, porque ela é um puta exemplo, sabe? Ela começou pequenininha, na casa da mãe e tal, Paraná, né, que é uma casa imensa e tal, então tinha espaço lá, já está com ponto de venda, tem um e-commerce super legal, vende pra caramba, tem coleções, tem uma imagem muito clara, né, a identidade dela é muito clara. Óbvio que uma coleção é diferente da outra e tal, mas ela tem um estilo muito bem definido, que é um bocado a cara dela, né? Mas é isso, e ela está feliz da vida. E mais legal, no business plan dela tinha pagar o pai de volta. Eu achei isso bárbaro, né? Ele botou 190 mil reais no primeiro momento, assim, tal, e a gente colocou na planilha devolver esse dinheiro. Então, de 6 em 6 meses, ela devolveu uma tacada, assim, tal, para o pai. Então, ela só começou a ficar mais confortável depois do 2º ano, quando ela já tinha devolvido, sei lá, 80% que o pai deu. E ele estava muito feliz também, né? Porque o fazendeirão lá, todo racional, também ficou muito feliz, né? Então isso é na minha opinião, um super exemplo, e eu resolvi trazer para cá. O outro é a Agostina Comas. Ouviram falar da Agostina? A gente vai trazer a Agostina para cá, hein? Acho que a Cris acabou não vindo hoje. Cris está aí. Cris tá aí. Agostina, vem a Caruaru e a Recife em algum momento, né? Agostina é um caso que eu conheço há 14 anos, ou mais, 15 talvez. Ela era estilista da Daslu Homem. Uruguaia, designer uruguaia e tal, e aí estava no Brasil, e aí a gente conversou com ela muito na época que ela estava na Daslu ainda, mas ela tinha esse projeto de upcycling que ela fazia com a sócia, na época, a sócia no Uruguai e ela em São Paulo. Ela já fazia naquela época oficinas por Skype, era muito louco, né? Porque hoje em dia todo mundo faz pelo Zoom, né? Naquela época isso era super novidade. E a Agostina acabou de ter a Helena, né? Ela é mãe, empreendedora, mãe, uma pessoa incrível, engraçadíssima. E eu vou trazer aqui um vídeo dela. O meu objetivo com esse projeto, com essa marca, era poder escalar o upcycling, né? Sistematizar, escalonar. Porque o resíduo que a nossa indústria convencional de confecção de roupas gera é muito alto. Então não adianta fazer um trabalho muito pequenininho, nichado, porque não vai dar vazão ao volume enorme que tem de resíduo, que é matéria-prima. Uma técnica inventada por mim e uma equipe, né? Eu trabalho com essa técnica há 10 anos e ela é fruto de muitas parcerias, de trabalhar a muitas mãos, né? Que isso para mim é super importante. Muitas mãos e cabeças. A pessoa mais animada da face da Terra é a Agostina. Essa roupa dela é de Oricla, né? Aquela borda do tecido, né? Que ela transforma aquele em tecido de novo. Bárbaro, incrível. A gente vai trazer ela para Pernambuco, hein? Aguardem. E aí, eu ia contar a história dela. Eu, quando conheci a Agostina, tem 13, 14 anos, o sonho dela era fazer a coisa do upcycling, né? Mas ela queria ter uma Kombi, aquelas Kombis coloridas assim, e ela queria botar as roupas dela na Kombi e correr às universidades de São Paulo para vender durante os intervalos das aulas. Eu falei, Agostina, pensa bem, o tempo que você vai levar dirigindo a Kombi, você pode levar pensando no teu negócio melhor, né? Porque você vai ficar aquela coisa pequenininha, né? E se você quer gerar um impacto positivo, né? Diminuindo a sobra, dando destino para a sobra,
da confecção, que é imensa, cara, não adianta fazer pequenininho. Você tem que escalar, tem que fazer grande. E aí que caiu a ficha. E ela falou, não, então tá bom, então beleza, então eu tenho que escrever esse meu método. Tem um curso de upcycling dela, inclusive no site do Rio Moda, é um dos nossos cursos online, onde ela descreve essa metodologia. Fizemos na casa dela mesmo e tal, ficou super bom. E aí ela hoje é uma referência, ela é uma super referência, ela tem projetos bancados pela Renner. A Renner colocou uma fábrica inteira na mão da Agostina. E ela não compra 50 camisas masculinas para fazer vestido, não. Ela compra 3.500, né? 8.000 camisas. Porque ela entendeu que o negócio tem que ter volume. Senão o impacto é pequeno, né? Se sempre tem um impacto positivo, tem que ser grande. Enfim, óbvio que já embarcou, né, na história dos desfiles. Ela é muito aguardada. A Agostina é muito aguardada, né? Aquela é a Helena, no colo dela ali, né? Um pouquinho maior. Isso foi no último Brasil Fashion Week presencial. Enfim. Esse ano vai ter, só que desfiles gravados, né? Tá? Comas, sugiro que vocês sigam também. Tá? E um terceiro exemplo, que eu também conheço há muitos anos, é do Pedro Ruffier, da Moving, que veio aqui, né? O Pedro veio, né? A NTCPE trouxe o Pedro, bárbaro. O Pedro cara, ele é muito precoce, porque ele tem 31 anos e a Moving já tem 10 anos, então ele começou com 21. E é bárbaro, uma pessoa super generosa e ele é muito xiita quando o assunto é processo, rastreabilidade, sustentabilidade, ele sempre foi assim. Tem um design muito autoral, muito próprio, né? A coisa é muito limpa, é muito cru, branco, preto, né? Ele tem essa paleta muito bem definida e ele se revela um pouco como a gente vai assistir agora. Super carioca, né? Achei que fosse maior esse vídeo. Mas enfim, está indo super bem. Hoje o mercado dele é praticamente todo exportação. A proposta do Pedro sempre foi muito mais valorizada por franceses, alemães, holandeses que por brasileiros. Sempre que ele tinha uma loja física, hoje não tem mais. Sempre que eu ia lá, tinha estrangeiro na loja. Impressionante. Em Ipanema, num ponto super bom e tal. Muito reconhecido e valorizado por fora. E ele lançou pioneiramente... Isso aqui é uma pegada completamente diferente da Agostina, completamente diferente da Madeira, né? São 3 estilos, cada um de um jeito. Você pode ser autoral para qualquer direção que você queira, né? Mas é exatamente o caso dele, né? É uma estética muito urbana, muito própria. E agora a última dele é o Projeto Zero, o Moving Zero, que é o seguinte, olha que louco, né? Coisa da inovação que a gente falou, né? Que é tão importante. O Moving Zero é o seguinte, a lógica de preço é inversa. Como é que é o preço na moda? Normalmente tem o primeiro preço que você lança, é mais caro, aí vai passando o tempo, a tua coleção vai ficando menos adequada para o que está acontecendo em volta, você vai demarcando, né? Vai chegar a liquidação, vai para o outlet, vai sei lá para onde. Com ele é o contrário. O primeiro preço é o preço mais baixo. E na medida que o tempo vai passando, ele vai subindo o preço. Porque ele acha que tem que premiar quem prestigia, quem acredita, com preço mais baixo. E é sob demanda, obviamente. Tá? Que cada vez mais está pintando marca sob demanda. A Insecta Shoes agora é sob demanda. Tá? Porque a galera aprendeu com a pandemia a esperar. Posso esperar o sapato 30 dias, não tem problema. Eu vou fazer o sapato que você comprou. E assim você diminui desperdício, né? Diminui liquidação, né? Diminui um monte de coisa. Diminui o erro. Porque liquidação é erro. Né? Produto que você vende por metade do preço é erro. Não pode ser assim. O planeta não aguenta. Não tem condição. Tá? Esse é o Moving. E é o seguinte, gente. A gente não vai assistir esse vídeo, porque a gente já está passando do tempo. Mas eu me comprometo a mandar para vocês o link para assistir esse vídeo, que é bárbaro, que é um vídeo sobre trabalho. Tá? Mas ele tem uns 10 minutos, eu acho que a gente já está cansado aqui. Tá? Eu abro mão de passar o vídeo, mas vocês podem assistir depois porque ele está na internet. Super fácil. Tá? Combinados? É isso.